Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje para o episódio 103 eu vou responder uma pergunta que fica soando na mente de todos os meus pacientes. O açúcar ele é um vilão? Ele é um mocinho? Ele atrapalha ou não atrapalha o processo de emagrecimento? Nós precisamos compreender que quando as pessoas falam açúcar, existe o açúcar propriamente dito, aquele retirado da cana-de-açúcar, que é muito mais concentrado em glicose, e existem os carboidratos em geral. Quando a gente vai conversar, por exemplo, com um diabético, ele já fica com muito medo de comer arroz, de comer macarrão, de comer pão, porque foi passado para ele que tudo isso é farinha, farinha é carboidrato e carboidrato é açúcar e vai aumentar a glicemia dele. A gente precisa compreender que em um processo de emagrecimento, na verdade em um processo de vida, para o corpo funcionar é necessário ter glicose. Mesmo você sendo diabético, o que é a diabetes? É o excesso de glicose no sangue. É quando essa glicose ela não consegue sair do sangue e ir para as células, e para o fígado, e para o músculo, e ir para o tecido adiposo, o que era para acontecer. Porém, quando não acontece, ela fica vagando no sangue, causando inflamação, causando ali certas alterações a nível cardiovascular, que pode gerar, né, muitas complicações. Essa é a famosa diabetes. Mas mesmo para o diabético, não é necessário zerar açúcar. O diabético ele precisa consumir uma certa porção de carboidrato, enquanto faz o tratamento de diminuir, né, a efetividade da diabetes, seja com medicamentos, via oral, seja com a própria insulina, seja com a dieta também, que tem que entrar em conjunto, a prática de exercício físico. Mas eu quero responder para você que não é necessário você colocar na mente cortar o açúcar. Eu estou falando isso porque eu atendi uma paciente essa semana e durante o acompanhamento ela veio me dizendo: Felipe, olha, eu posso comer isso é zero açúcar, isso é zero açúcar. Aí eu fiz uma pergunta para ela, eu disse: por que você está com essa paranoia assim de zero açúcar? Ela disse: não, você disse para eu evitar açúcar. Aí eu disse: muito bem, eu mandei você evitar o açúcar. Não é zerar o açúcar. Até porque tem muitos alimentos que a gente consome que já vem açúcar embutido. Já existe a adição de açúcar. Então o que é que a gente vai fazer? Vai deixar de comer? E aí a gente precisa também entrar no aspecto psicológico. Será que não é necessário comer aquilo ali para garantir a adesão à dieta? Por exemplo, eu gosto muito, né, de, em um processo de emagrecimento, usar os produtos que são sem calorias, são zero, porque em compensação também são zero açúcar. Então imagina uma Coca Zero. Uma Coca Zero, muitas pessoas vão dizer, não é saudável, enfim, então tem todo um fator aí de discussão. Mas aqui eu quero trazer a discussão para o âmbito da caloria. Não tem caloria, não tem açúcar, não engorda. E gera uma adesão maior à dieta. Porque um paciente que ele é acostumado a tomar um refrigerante, que ele é acostumado a beber um líquido, se ele vai almoçar, por exemplo, e toma uma Coca Zero, ele não teve a adição de calorias. Já se ele toma um suco de laranja, ele tem a adição de calorias. Então você percebe que quando a gente está falando em emagrecimento, são estratégias bem válidas. Agora, o paciente que está em processo de emagrecimento precisa cortar o açúcar, como eu falei? Não. Tem que comer sim a quantidade de carboidrato necessária, certo? Porém, a quantidade de glicose propriamente dita, que é esse açúcar da cana-de-açúcar, esse açúcar refinado, eu gosto sempre de pedir para o paciente diminuir o mínimo possível. Se possível, retirar. Aqui a gente está falando uma questão de paladar. Por exemplo, uma xícarazinha de café, as pessoas colocam 2, 3, 4 colherzinhas de açúcar. Isso é um paladar, a pessoa se acostumou com isso. Quando eu digo, olha, vamos tentar tirar o açúcar, este o café tá ruim. Então veja, é uma questão que a pessoa não se acostumou. O próprio suco da fruta, por exemplo, tem gente que tem que adicionar tantas e tantas colheres para ficar doce, mas todas as frutas já são doces. Você fazer um suco de laranja já é muito doce. Você fazer um suco de graviola é doce. Os sucos que você fizer são doces, porque as frutas têm frutose dentro delas. Isso gera um sabor adocicado. E as pessoas ainda adicionam açúcar. Então, são essa adição de açúcar que é interessante a gente evitar. Mas se não for possível evitar, diminuir ao máximo. Porém, sabendo que essas calorias que você adiciona no açúcar, mesmo que seja pouca, elas precisam ser contadas no final de um cálculo de dieta, porque elas entregam calorias extras, e calorias extras faz você não conseguir emagrecer. Esse é o grande problema. Você não vai ter risco de diabetes se você é saudável, você não vai ter um risco assim absurdo porque está comendo algo doce.
é mais para não atrapalhar o processo de emagrecimento pelo excesso de calorias. E você que é diabético, é óbvio, é interessante sim evitar a adição de açúcar, mas isso não significa que você não vai comer carboidrato. Tem que comer sim, porque senão você vai passar mal, vai ter hipoglicemia, você vai ficar indisposto. Você só não pode pecar pelo excesso, além de fazer o tratamento correto, exercício correto, alimentação correta. Então veja, açúcar não é o vilão. O vilão é quando você não sabe o que fazer com o açúcar, aí você torna ele um vilão. Então tenham cuidado, procure um nutricionista, procure o seu farmacêutico a respeito do tratamento da diabetes, a respeito de todas essas orientações bioquímicas que com certeza eles vão poder te ajudar. Espero que você tenha compreendido. Esse foi o podcast de hoje e amanhã estaremos aqui juntos novamente.